Bem, gente, mais uma vez aí estamos aqui cervejando por aí. Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Você que fala as mídias, cara. Tá tudo. É verdade. Você nunca aprende, o script é seu, mídia. Bom dia, pessoal. Sérgio do Coreta. Nós estamos mais um episódio de Cervejando por Aí, as mídias que o Eduardo falou. Nosso site, cervejandoporaí.com.br. A gente tem cervejandoporaí.com.br no Instagram e no Facebook. E o nosso canal no YouTube, @Cervejando por Aí. Hoje nós temos um cara com nome difícil de falar. Isso. O sobrenome eu vou arriscar. Bruno Silva. Opa! Conhecido? Conhecido também como Brunão. Por motivos óbvios. Se falar Bruno Silva é capaz de nem apontar. Ninguém saber. Tudo bem, Brunão? Tudo bom, Eduardo? O cara que faz acontecer a cerveja. Várias coisas aqui. Não por só, ano. mas Não, várias eu conheço coisas. o Brunão como faltou cerveja, arruma. Liga pro Brunão. Domingo, segunda, terça, feriado. A gente teve aqui o Olavo, da cervejaria da Corte, e ele contou uma história inusitada, que ele foi para um festival em Blumenau e precisava de uma chopeira, e quem pode arrumar uma chopeira? Brunão. Essa história aí E outra, Tava engatinhando. A gente... Quero primeiro agradecer vocês aqui pelo convite, da gente estar aqui para falar um pouquinho da nossa história aí. Então, o Olavo foi um dos primórdios aí que a gente conseguiu ajudar, né? Mas tem bastante coisa aí para a gente falar hoje aí, que a gente está no mercado já vai fazer 18 anos, né, Eduardo? Bruno, então, assim, com tudo. Então, o mercado só faz amigos, né, cara? Você não vê nenhuma... cara, cerveja normalmente não dá problema, né, cara? A gente colhe amizade pra caramba nesse meio, né? Então, assim, é um meio que a gente tá construindo aí, fazendo amizade nesses 18 anos de estrada aí no mercado cervejeiro. Legal. Você fala, vai para 20 anos, então é 2004. Eu comecei em 2004, eu fui vendedor da Cidade Imperial. Isso. Eu comecei no ramo, que foi uma das primeiras cervejarias, foi a primeira cervejaria do estado do Rio de Janeiro, micro, né? Uhum. A gente, a Devassa, que surgiu depois, mas a Cidade Imperial foi de 98. Eu entrei na empresa em 2004. Era na Mosela ali, né? Não, ela primeiro foi no Vale do Cuiabá, aí depois daquelas duas tragédias que teve, ela passou para Mosela. Ela era da família do Francisco, né, da família Imperial, e da Dona Rita. E a Dona Rita que tocava a cervejaria. Era uma planta engraçadésima, no meio de um bairro totalmente residencial. Mas ali na Mosela, ali era a antiga bijuteria, né? Então, assim... Quando ela foi lá, quando ela veio do Vale do Cuiabá, e era uma planta grande, era uma planta com, acho que hoje, maior do que ela tinha uma cozinha de 2.500, coisa que nenhuma das micros aqui tem. E, assim, tinha uma capacidade grande de produção na época, assim, para coisa. Começou pequena, com uma cozinha pequena. Mas Cidade Imperial você encontrava fácil no Rio, por exemplo. Nessa época, eu morava no Rio. Você conseguia comprar Cidade Imperial no Rio? Nós começamos primeiro com o chopp. Né? A garrafa, eu fui um dos que implantei a garrafa Cidade Imperial aqui na cidade e no Rio, né? Assim, no estado todo. Mas a gente, antigamente, a nossa base era nos bares do Rio de Janeiro, e Petrópolis, como o chopp era mais precário, a gente tinha aqui a Pavelka. Que era uma referência nossa. Né? E no Rio a gente tinha outros clientes, como Rede de Oilels, não sei se você lembra, a Pizzaria Celenza, que era assim, só clientes um top, que a gente costumava dizer. E como a gente vendia muito, né, Petrópolis, a água, tudo isso. Então, assim, a gente foi absorvendo essa clientela bacana na época que a gente trabalhava na empresa. E tinha Pilsen, tinha escura também. A gente trabalhava com a Pilsen e a Dunkel. Isso aí. Eu adorava a Dunkel. E depois a gente foi a Helles, que não era uma Helles, mas
fazia um sucesso danado. Eles, quando foi comprado agora pelo o grupo... o Império, né? Não, a fábrica continua sendo Cidade Imperial. Né? A cerveja é Império, mas eles têm ainda a marca Cidade Imperial. Sim. E aí eles continuam com as 3 cervejas que eram fabricadas na época. Só que eles mexeram na receita. A receita não é a mesma que nós trabalhávamos. Bom, legal. Aí você surgiu com o Disque Chopp. Aí o que acontece? Eu fui mandado embora da Cidade Imperial e um amigo meu que é representante de chopeira, até um cara bom para você fazer um bate-papo. Fazer pro podcast. É o Ricardo Rodrigues, que é da Chopeiras mesmo, que é o representante no estado do Rio. Conhecido. A gente ajudou ele na época que a gente foi um dos primeiros até no Joey Lesp, ele estava começando com a representação. Ele falou, pô, Bruno, você que está no ramo e tal, está surgindo uma cervejaria aqui. Aí eu fui trabalhar no Rio, numa cervejaria onde era a Devassa, que era, o cara veio de Minas, montou uma cervejaria lá, chamada Brusque. Só que ela fazia muito para cá e vendia para Minas. Ele só usava a planta que já estava pronta aqui e vendia para Minas. E ele me deu a ideia, falou, por que tu não monta um delivery, cara? Porra, lá em BH, lá em Minas tem muito lance de delivery e tudo mais. Aí eu comentei, aí o Ricardo já vendia alguma coisa, eu falei assim, pô, Ricardo, como é que... Pô, cara, tem um cara que vende aqui, eu já faço a captação pela internet, porra, a gente tá indo bem, cara, vende aqui e tal, vende X. Vou ver, aí estudei mais ou menos, caí dentro. Fui, tirei um carro 72 vezes sem juros. Sem juros não, sem entrada. Pior que era. 72, comprei 5 chopeiras, meu irmão, e meti as caras, cara. E foi indo. Aí no primeiro ano foi difícil. Mas você fazia, quer dizer, você entregava o chopp, levava chopeiro e operava. Eu comprava o chopp dessa fábrica, primeiro, né, da Brusque, comecei lá com eles. E ele me deu falou, você pode vender aí, o que bater aqui eu te indico. E a gente foi fazendo esse trabalho na internet, junto com o Ricardo, que me ajudou nesse início. E logo depois o Francisco me chamou para voltar para trabalhar com ele, aqui na Cidade Imperial. Aí eu falei assim, pô, Francisco, eu te agradeço o convite e tudo mais, para mim é uma satisfação, mas eu já estou com o meu negócio montado. Isso aí, 1 ano de diferença, assim. Falei assim, se você fizer um preço bom, eu sou seu distribuidor. Eu vou vender o seu show. Aí ele, não, pra já, fez uma pressão pra mim na época. Aí eu falei assim, tô contigo. E eles operavam lá, faziam um delivery meia boca, mas dava muito problema. E eles falaram, vou te dar a distribuição da Cidade Imperial, pra tu fazer de parte de delivery. Toda a parte de delivery que bater aqui, eu faço. Me ajudou muito na época para impulsionar. Muita gente conheceu também, né? Eu passei porque é o seguinte, o chopp, eu venho de família pobre, né, Eduardo? Então, assim, os meus amigos eram mais os caras pobres, né, cara? Então, pobre não tinha costume de beber muito chopp. Sim, né? latinha e vambora. Sim, quando eu peguei os clientes da Cidade Imperial, a gente começou a pegar uns clientes com poder aquisitivo maior e tudo isso, e a gente foi falando boca a boca, a gente, graças a Deus, se comunica muito bem, né? As coisas foram acontecendo. Você sabe entrar e chegar em qualquer lugar. Isso, graças a Deus. Então hoje eu tenho assim, eu vejo muita gente do mercado que tem uma situação bacana. Eu falei, pô, gente, se eu fosse criado com os amigos que vocês têm, eu tinha voado. Porque, pô, o cara conhece o médico, conhece o fulano, conhece o Beltrano. Então, hoje em dia a gente tem uma cartela de cliente bacana do Brunão, né? Hoje de Brunão a gente tem... foram 3 da Cidade Imperial e desde 2007 que a gente tem o nosso delivery. E está situado aonde, Brunão? Porque eu me lembro nós somos o terceiro. Hoje está no Alto da Serra baseado, mas só telefone, não tem loja física. Entendeu? Eu lembro que tinha uma quinta. A gente tinha na Coronel Veiga. Na Coronel Veiga. Isso. Deu uma chuva ali, voou cerveja para Não, antes disso a gente saiu, porque ali a gente pagava aluguel, lá no Alto da Serra a gente é próprio. Entendi. Então a gente preferiu ir para lá. Entendeu? Hoje... A gente teve uma loja de Correios também no Prado. A gente começou com a loja lá no Prado. Tanto que, na época, a gente só vendia Cidade Imperial. Né? Aí hoje a gente trabalha com as marcas Brahma, Boêmia, Heineken, no Brunão, né? E a Tortuga, que é o carro-chefe. Eu encontrei o Brunão, rapaz. Me chamaram para um restaurante, para um churrasco, no meio do nada. No meio do nada. Mas sem brincadeira, 5% do PIB ou 10% do PIB estava na cidade, nesse churrasco.
Tava o Simão, tava o Moretti, tava o dono da festa, que é um cara, né, poderoso financeiramente, mas uma humildade, Deus me livre. Sem luz, e esse cara com chopeira. Quantos barris dele você botou? Há uns 10, né? 10 barris. A gente já fez um evento para ele, que foi um aniversário dele, num vilarejo com mais de 100 barris. Ave Maria. Ele fechou o vilarejo onde ele morava. Vamos preservar o nome dele, isso aí. porque é um cara maravilhoso. Mas aí tinha mocotó sendo feito na hora ali, churrasco aqui, galo caipira. Esse dos 10 barris, né? Cachaça, mesa de cachaça aqui, carro do Brunão aqui, o forró comendo aqui, na bateria. No meio do nada, irmão. 200 pessoas. Verdade? E a chuva comendo, raio, tudo. Ué, mas tendo comida, tendo bebido e som, não pode cair tempestade que for. Eu vim parar em Além Paraíba. Além Paraíba, não. Paraíba do Sul. Erramos o caminho, porque era tudo parecido. E de noite, né? O cara não tá acostumado. Lama pra tudo que é lá. A gente que já foi várias vezes se perde, quem foi uma vez, então. Mas, Bruno, uma coisa que eu queria que você explicasse, até para pessoas que querem começar de atender o público, é os BOs que dão, né? Tipo, você botar uma chopeira no churrasco de um cara, às vezes é o primeiro cliente e a chopeira dá ruim. O que acontece? A chopeira é uma máquina, né, cara? Então, assim, a gelo é mais difícil de você dar algum problema. Mas... Elétrico é mais complicado, que o cara pode até ligar num 220. Não, é uma máquina. Neném não morre, né? Eu costumo dizer. Né? Máquina nova, mas não dá problema. Isso aí. Não vai queimar. Então, assim, pode acontecer de dar problema. Mas, assim, uma coisa que eu particularmente faço nesses anos, cara, meu telefone fica ligado direto. Né? Coisas que, assim, como hoje em dia, a gente chegou um tempo, a gente tem um tamanho maior. Hoje em dia, pela pandemia, a gente diminuiu esse tamanho, mas a gente atende ao cliente um cliente se torna amigo. Coisa que eu sempre fiz questão. Por que Brunão, o nome da empresa? Brunão porque total, é isso aí. Total. É isso aí. Entendeu? Então, assim, poderia ser qualquer outro nome. Mas ela foi Brunão porque as pessoas identificam. Porra, Brunão, o cara, o senhorzinho, a senhorazinha, qualquer pessoa que vem atender, não, eu faço questão de falar, não, Brunão. Você que tá entregando? Eu falei, hoje em dia sou eu que entrego novamente, mas assim, eu tenho um limite hoje. Eu tenho X clientes que eu faço por semana e não faço mais isso porque o problema todo do nosso trabalho é a logística, né? Nossa cidade é uma cidade muito grande, então assim, dependendo, você pega um cliente lá no Vale do Cuiabá e outro aqui no Quitandinha. Né? Então assim, num final de semana. Então assim, a gente tenta antecipar a entrega com tudo isso, mas assim, até caso dê algum problema que pode acontecer, graças a Deus, a gente trabalha... nesses pontos aí corre risco de baixa de tensão, igual, por exemplo, a gente, carnaval agora, a gente teve esse problema da Enel, né? Muito grande nessas regiões. Graças a Deus que a maioria, assim, aonde foi que nossos clientes estavam, não deu nenhum problema e aonde deu tinha gerador. Então, assim, a gente conseguiu manter e não ter problema nenhum. Mas, assim, a gente já indica também chopeira gelo, né? Para o cliente passar, mas, assim, como o cliente vai para esses lugares no fim do mundo, né? Que eu costumo dizer, secretário lá no final. O cara quer, o cara não quer sair de lá, cara. O cara quer ficar lá dentro e não sair os dias, beber a cervejinha dele e não ter problema. Talvez o cara para entregar lá é ruim, para não sei o quê. Então, assim, o cara fica na dele lá, ele quer sossego. E mão de obra, Brunão, porque é uma das coisas mais complicadas cara, em assim, todos os ramos. Eu, assim, no meu negócio, eu sou assim, bem... É porque, assim, a gente entra muito dentro da casa do cliente. Claro, você entrega, monta, opera, às então, vezes, assim, não. eu tenho assim, as pessoas que quando trabalham comigo, a gente tem uns colaboradores, o Fernando, né? Você conhece, um outro rapaz que trabalhou comigo, são poucos. Mas assim, eu tomo muito cuidado, porque a gente não sabe hoje em dia com quem que a gente está cuidando. Claro. Né? Igual tu falou ali,
porra. Daquela situação. Então assim, tu chega na casa do cliente, a gente não sabe se o cara, o que está passando pela cabeça das pessoas. Então é uma situação que eu particularmente me preocupo muito, como eu também não preciso ter aquilo, eu não quero ser uma Brewpoint, por exemplo, de ter não sei quantos funcionários, mas não sei quantos, pretendo ter uma coisa um pouquinho maior, mas não ser grande. Meu negócio nunca foi isso de ão. Eu quero inho, entendeu? E bem feito, entendeu? Lógico. O cara com o nome de Brunão quer o inho. O Brunão é só pra pessoa me conhecer, porque o tamanho não tem como falar Bruninho. Não chamar de Bruninho. Bruninho só minha madrinha que me chamava. Não, eu quero chamar de Bruninho, ele tá sendo um pouco pejorativo, né? Pô, Bruninho não, tudo menos Bruninho. Quem me chama de Bruninho é o pessoal das Duas Torres, o Vini e o Guilherme. Dois meninos maravilhosos. Eles me chamam de Bruninho. Assim, inclusive Bruninho. Tá faltando eles de virem aqui. Vini e o Guilherme. Não estamos conseguindo acertar a agenda. É verdade. E aí você fazia, quer dizer, você fazia delivery, né? Dizer, não só delivery, você não entrega o barril, você entrega o barril, a chopeira, monta, ensina, porque vamos lá, acabou o barril, o cara tem que trocar. A gente faz muito isso, a gente trabalha com casamento, né, cara? Sim. Então, casamento, normalmente, eu costumo botar um profissional lá pra ficar lá tirando o chopp, porque casamento é pauleiro e um dia único. Imagina tu estragar o casamento das pessoas. E olha só, não tem backup, não tem. O cara não vai casar de novo, né? Se de repente perguntar pra ele, eu vou dar um exemplo. Eu estava num lugar, que eu não vou falar o nome, estava a chopeira do Brunão. Era 25 litros, 20, 30, que era menor, é de 30? 30, isso. E aí deu ruim, alguém mexeu alguma coisa errada lá, foi fingir que sabia, mexeu, deu ruim. Aí depois essa pessoa ligou pro Brunão, cara, aí o Brunão de longe, cara, olha, será que não mexeram na válvula do gás, não sei o quê? Realmente. Regulado. Hoje em dia. 1,5, 2, tem que trabalhar, o cara baixou. Hoje em dia, o que acontece? Com a tecnologia, né, que a gente podendo fazer uma chamada de vídeo, igual esse dia eu estava em Cabo Frio, deu um problema num cliente, eu falei, pô, vamos fazer uma chamada de vídeo. Isso, aí você a gente viu, bota o celular do cara. Eu falei, pô, isso, faz isso e tal. Então a gente consegue resolver muito. O Pardal lá mexeu naquele negócio lá. E aí tava abaixo. De usuário criativo. O cara que é criativo. Ele, não, vou dar uma melhorada. Não mexe, não. Sempre tem um curioso. E sempre tem um expert, né? O professor Pardal lá, querendo resolver. Aí eu falei, pô, Brunão de longe matou já. Não, hoje a gente costuma resolver pelo telefone, graças a Deus. Mas assim, antes de lance de chamada de vídeo é muito complicado, porque a pessoa não entende, né? Sim. Tu fala amarelo, o cara entende laranja. E natural, porque a pessoa não está acostumada com aquilo. Mas hoje com a chamada de vídeo você consegue resolver a maioria dos problemas. E a ideia da Tortuga? Quando é que surgiu isso? Então, a Tortuga ela surgiu primeiro como um quiosque de cerveja, né? Porque a gente, assim, vou voltar um pouquinho. Nós somos a primeira, nós começamos vendendo a primeira cerveja artesanal da cidade, que foi a Cidade Imperial, e a gente montou um bar ali no Prado e o outro que era no Prado era o Brunão e em Itaipava era o Shopping, ali do lado do bombeiro, dentro do posto de gasolina. Então, assim, a gente tinha, em média, umas 30 marcas de cerveja, né? Então, a gente sempre trabalhou com cerveja artesanal, tentou, igual, por exemplo, a Mister Tugas, que hoje tem aqui hoje uma franquia, né? Quem trouxe a Mister Tugas para Petrópolis fomos nós. Entendeu? A primeira vez onde você bebeu uma Mister Tugas fomos nós. Pô, cervejas importadas você encontrava lá naquele vagão lá em Itaipava, mas sim, variedade de cervejas artesanais, igual de Juiz de Fora, até o pessoal que não tinha nem um mapa ainda, a gente trazia, botava aqui para as pessoas conhecerem ainda, entendeu? Mas o cara já estava naquele caminho de legalização. Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar com isso. Então, quando a gente veio para Petrópolis, ali para Coronel Veiga, a gente veio com o intuito de trabalhar só com marcas de cerveja, ter o delivery de chopp e ter uma loja de cervejas também. Para vender cerveja. E nisso a gente montou um quiosque no Shopping Dom Pedro. Né? Antes teve o Coliseu, que foi uma loja de cerveja ali na subida da General Osório. Sim, lembro, né? lembro. E a gente... Do lado ali do hotel, né? Isso, Casablanca, perto do Casablanca. E nós, assim, um ano depois a gente montou
a gente tinha a loja lá da Coronel Veiga, que era o Brunão, e lá no shopping nós montamos a Tortuga, mas era um quiosque de cerveja, né? E quando veio a Deguste, nesse meio tempo veio a Deguste, a gente falou assim, pô, a gente tem que ter uma marca de cerveja, né? Porque começou a surgir as marcas e a gente estava ficando para trás, né? Então a gente falou assim, pô, então é a hora da gente lançar uma marca. Aí falou, pô, já tem o nome, a gente já tem. Quiosque da Tortuga. Né? Que era a Tortuga. Aí a gente botou um pouco, mudou, a logomarca era uma, a gente hoje em dia já é outra, né? Mas a gente já montou, você ter uma marca é o mais difícil, né? Sim. Ser uma marca que pegue, que as pessoas gostem. Grave né? o nome, né? E o temático a Tortuga foi, por que é Tortuga, né? Porque Tortuga é uma ilha. E o quiosque era uma ilha. Ah, é? Tortuga, eu não sabia. Tortuga eu pensei que tivesse a ver com tartaruga. Tortuga é uma ilha. Também na ilha. Não, porque eu acho. Depois a gente até vai falar sobre outros tortugas que tem por aí. Eu pensei que tivesse a ver com tartaruga. Então, Tortuga é o seguinte. É uma ilha na Itália, né? Não, no Caribe. No Caribe. E o que acontece? Ele errou tartaruga e o rei país. Porque o que acontece? Os piratas, naquele filme do Piratas do Caribe, os caras vão pra Tortuga, pra onde tem as meninas, onde eles escondem as coisas. Mas essa ilha existe mesmo. Certo. Entendeu? Se você for aí procurar, você vai ver que ela existe. Então, assim, aí eu fui ver a história, os piratas faziam isso mesmo. Tinha a ilha onde eles escondiam os tesouros e tal, Tortuga, muito bem. Aí a gente falou, pô, Tortuga, pirata, uma temática bacana pra gente brincar. O papagaio, isso aí. Aí surgiu esse lance da Tortuga, entendeu? Porra, muito legal. Isso em 2017. 2017. Agora, a Tortuga, você tem quais são as cervejas que você... Então, hoje a gente trabalha com... A gente tem a Pilsen, Red, IPA, né? Pilsen, Red, IPA, Stout, que a gente faz sazonal, Weiss, que a gente faz sazonal também. Aí agora a gente lançou vinho, chopp de vinho, que o pessoal fala que não é chopp, né? Aí cervejeiro fala, mas vinho, morango e tangerina. Porque é bem diferente, né? Quer dizer, repara, não é cerveja, né? Não, digo o seguinte, o conceito, o momento em que você deixa de ser apenas um distribuidor de bebida e passa a ser um produtor de bebida. Isso. Tá certo que não é um passo para um fabricante de bebida. Né? Quer dizer, você não montou uma cervejaria que precisaria de um baita investimento, né? Aquele negócio todo. Mas olha só, você faz o investimento num negócio seu, numa cerveja sua. E se não vende, você vai ter que beber estuçado. Porque o que acontece? Aí você faz um investimento alto em barril, que eu já tinha, né? Okay. Chopeira, que eu já tinha. Assim, para mim, eu tive uma facilidade maior em ter a marca, porque eu já tinha... Eu já estava no meio, eu já entendia muito. Muitos desses aí eu ajudei bastante. Por exemplo, se a gente pegar aí as primórdias aqui, todas eu ajudei. Todas eu ajudei de uma forma, emprestando chopeira, emprestando isso, indicando aquilo. O Zé Renato, o primeiro evento de cerveja que ele foi, ele vendia malte. Nem cerveja ele vendia. Tu tá entendendo? Então, assim, ele e o Pedrinho foram na... Brasil foi o primeiro grande evento de cerveja artesanal antes do Mundial, que nós fomos stand da Colorado. Né? Aquele cara que faz o IPA Day, não sei se... Então, aquele cara, ele era o marketing da Colorado. No nosso stand estava Padilha, que você conhece, que ele era daquele site dele lá que ele tinha de cerveja. Esse cara, Ascaretas, cara, é um nome difícil, igual o teu, assim. Igual o teu. Que hoje ele tem esse IPA Day e tem uma cerveja de pirata também, né? Que ele faz esse brinco com esse negócio de pirata. Então foi o primeiro, foi até ali na Leopoldina, na estação da Leopoldina, esse evento. E o Zé Renato, na época, ele queria botar lá, e estava ele e o Pedrinho, eu apresentei pro Padilha, apresentei pro esse cara que era o marketing da Colorado, e tinha uma grande distribuidora de cerveja que era a Premium Brand,
na época, né? Que era a maior representante de cerveja artesanal do estado do Rio de Janeiro, que os caras eram parceiro nosso também. Entendeu? Então, assim, a gente estamos... Tudo que foi colocado aí, a gente viu as marcas mais famosas aí da cidade. Tudo surgiu, a gente viu surgindo, viu ajudando de alguma maneira, outro conhece de vista, conhece ajudando, tem tudo uma porque, história. repara, a gente já entrevistou um bocado de gente do ramo cervejeiro, entrevistamos consultores, sommeliers, o Bode, o Dr. Carbono, entrevistamos cervejeiros, o Zé Renato, o Ricardinho. Você é o primeiro cigano que a gente conversa. Como é ser cigano? Vale a pena? Cara, é negócio? É assim, é o que eu te falo, a gente tem que entender do que está fazendo. Muita gente quer... No nosso ramo tem muito sonhador. Tem o cara que é o paneleiro, eu adoro paneleiro, eu ajudei muito Festa da Serva, as primeiras Festas da Serva, aí foi tudo feito com minha chopeira, depois que ele foi botando as redes, entendeu? Então assim, mas a maioria é sonhador que vira empresário. Isso. Eu sou empresário que virei cervejeiro. Eu fiz o caminho inverso. E, graças a Deus, e a gente é empreendedor, além disso, porque a gente é empresário duro. Investe em quê? Em trabalho, irmão. Porque dinheiro nós não tem. Os caras arrumam dinheiro e vai fazendo. Então, assim... Investe em trabalho, porque dinheiro que é bom nós não tem. A gente tem que ser sniper. O tiro tem que ser bem dado. Senão, e se errar, já era. Tem uma bala. E é uma bala, é de prata e só tem uma. Tem que acertar. Não pode errar, não. Não. Eventos Biergarten. Brewgarten. Não é Brewgarten, não. É... Biergarten. 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 Biergarten, né? Então, a gente estava antes aqui comentando sobre isso, né? Então, nós fazemos parte da associação, o presidente já veio aqui, que é o Leandro, né? Os dois presidentes, o Zé Renato, que foi o ex-presidente, e eu participei das duas gestões, que foi da gestão do Zé Renato, que na época eles queriam fazer só plantas serem representados nessa associação. E nós brigamos muito, quase saímos na porrada, e falou assim, não tem essa, ou faz uma só e bota todo mundo, ou vai ter duas e vai dividir. Vai rachar. Vai rachar. Ou soma ou vai dividir. Aí, graças a Deus, assim, a gente tem uma articulação política boa, a gente fala com todo mundo, se entende bem. E na época a gente conseguiu... Eles entenderam que era bom a gente estar junto. Mas a associação ela foi formada só por plantas na época. Uhum. E nisso eu entrei para compor na diretoria de eventos. Porque o que acontece? A gente ia fazer o evento Biergarten, se não fosse da associação, a gente ia fazer paralelo. Só que na época o cara falou, pô, vai arrumar um problema com a gente se a gente fizer isso e tal, não sei o quê. Eu falei, não, bota todo mundo junto e a gente tenta fazer. A gente nem tinha associação, assim, já existia associação, mas foi um evento para a gente mostrar que a gente poderia fazer diferente, né? Então, o que acontece? Aí a gente fez esse evento, ficou super bacana, todo tematizado. Você fala diferente do Deguste. Porque é o seguinte, a Deguste ela é uma feira. Então o cara, um vai com banner X, o outro vai com banner Y, o outro vai com a cor azul, o outro vai de amarelo. É uma feira, que é o padrão da feira. O Biergarten não, ele foi todo padronizado, nós fizemos umas casinhas imitando alemão, vários laudes. Né, com laude, com 2 palcos iguais, os lados são, a gente usa os 2 lados ali da praça... Da praça da Águia. Da Águia, né? Que o pessoal não gosta que fala que é a Praça da Águia. Mas é praça... conhecida internacionalmente. Mas o pessoal fica bravo. Os historiadores fica bravo, E aí a gente usa os 2 lados espelhos, né? Tanto educação quanto cultura, para ser... como a gente está num ramo que ali todos são iguais. Entendeu? Então a gente sorteia os lugares... legal, cara. Não sabia disso. Todos os lugares são sorteios. Para não privilegiar ninguém. Quem tiver mais sorte. E a gente tenta dar um conforto para os turistas. Coisas que lá na Bauer, você não tem tanto isso. Mesa e cadeira, né? Um banheiro bacana. Porque o Biergarten, me corrija se eu estiver errado, ele é um evento paralelo à Bauer. Isso. A gente pega... Ele só ocorre junto com a Bauer? A gente pega a aba da Bauer, né? Pô, eu acho isso erradíssimo. Mas deixa eu te falar, mas é um evento, cara, olha só. Lá, esses caras foram até injustamente criticados
porque eles trouxeram banheiros que eles ligaram direto, pela primeira vez que teve em Petrópolis, banheiros direto com a linha sanitária da cidade. Uhum. A Bauer não tem isso. Não, tudo banheiro químico maluco, tudo né? Banheiro químico. Né? Eles fizeram lounges que você chega. Na realidade, eles fizeram um evento que o cara que saiu do Rio de Janeiro, de que município que veio visitar a cidade, ele entrava ali e não saía. Ele não ia nem na Bauer. Então o que acontece? No primeiro ano a gente fez, isso foi em 2000 a gente está na terceira edição do Beer Garden, né? A gente fez 19 e 18 antes da pandemia e agora ano passado. Então, assim, nos outros anos a gente teve algumas parcerias. Esse ano a gente não teve parceria nenhuma. E qual é a intenção? Melhor, né? Ano passado você diz... Mas parceria sim, por exemplo, a gente teve do Sesc. 22. O Sesc Aí é peso. a gente fez uma parceria com eles colocaram toda a parte de estrutura. Não, toda a parte musical. Eles contrataram os músicos. Tá. E para os músicos é bacana que eles ganham uma grana bacana, o Sesc paga bem. Tem um cachê melhor. E a gente conseguiu. Esse ano a gente não conseguiu, em virtude da pandemia, de muita troca e tal, a gente não conseguiu realizar, mas a gente bateu todos os recordes que ele tinha que bater lá de meta, essas coisas todas lá dentro do evento. E o Beer Garden eu acho que é uma vitória para o setor turístico e cervejeiro, porque assim, é um evento que não é feito por nenhum produtor de eventos, é um evento feito pela associação hoje, né? Pela AMP. A gente, o que acontece? Conseguiu fazer um evento que tem uma cara bacana, onde a pessoa se sente bem. A gente, no último evento, a gente botou mais de 70 empresas, gerando mais de 300 empregos diretos e indiretos na cidade. E a gente deu, assim, Eduardo, a maioria das pessoas que estavam ali, elas eram petropolitanos. Com tudo que a gente passou, com essa tragédia do ano passado. Então, assim, a gente fez questão que o petropolitano valorizar fosse, a mão de obra, tivesse ali a mão de obra petropolitana, o pessoal de gastronomia, né? Veio um ou outro, veio pessoas que foram enganadas num evento que falaram que ia ter ali na Catedral, a pessoa comprou, veio de fora, achou, é evento da Bauer Fest, foi enganada, aí o pessoal da prefeitura, esse aqui foi enganado e tudo mais. A gente tentou arrumar um espaço, conseguiu colocar essa pessoa também, foram duas pessoas que a gente conseguiu. Expositor, que veio de fora. Coisa, cara. Mas assim, a maioria, 95% das pessoas foram de mão de obra de Petrópolis. E qual tipo de música que vocês proporcionaram? Então, variado. A gente colocou de todo tipo, entendeu? Tanto do alemão, né? Que a gente botava aquela banda do rock, que o cervejeiro se identifica, mas tinha o samba, tá entendendo? Tinha o forró. Então a gente tentou generalizar bacana, porque assim, ano passado a gente fez o prêmio Werner Moltz, né? Então assim, o Beer Garden, a partir do ano passado, ele vai sempre ser um dia antes da abertura dele, é um dia antes da abertura da Bauer. Porque aí a gente faz a nossa abertura, a gente entrega uma honraria, que é o prêmio Werner Moltz, para personalidade. Nesse ano passado a gente entregou 5 moções e mais o prêmio Werner Moltz, que foi a honraria máxima, para o seu Francisco e a Dona Rita, que foram os primeiros que contribuíram com isso. Primeira cervejaria artesanal de Petrópolis. E o seu Werner Moltz, esse prêmio... eu acho que o prêmio tem que ser em vida. É isso aí. E esse prêmio é em homenagem ao seu Werner, que é um cervejeiro caseiro, um alemão que está enraizado, já está aí com quase 80 anos. Então, assim, hoje ele não está nem conseguindo mais fazer cerveja. Então, para a gente foi muito gratificante homenagear ele e homenagear outras pessoas que contribuíram para o meio da cerveja. Né? É isso aí. Mas o Beer Garden, ele ocorre só quando ocorre a Bauer? Hoje sim. Só em julho. Porque o que acontece? Não, é porque a gente não é produtor de evento. Então o que acontece? A gente faz o Beer Garden, é igual comigo, eu que hoje estou diretor de eventos. Agora vou sair nessa próxima legislação, na próxima administração. Mas é muito trabalhoso, entendeu? Então, assim, eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu não consigo ir assim. E para você colocar uma pessoa... tem que ser do meio, que entenda assim, que parece, mas não parece. São detalhes que a gente tem,
que a gente faz ali... Não, mas eu digo o seguinte, não valeria a pena ter pelo menos 2 eventos, porque, querendo ou não, vamos lá, você tem um evento da cidade, que é a Balner Fest, é um evento que, inclusive, a cidade promove, então é um evento da cidade. Claro. Então, o cara vem do Rio de Janeiro, ou vem de Minas, ou vem de onde for, para a Balner Fest, porque ela é tida, inclusive, como a segunda maior festa alemã. Ela não é uma festa alemã com cerveja. Porque não há festa alemã, eles não fazem festa com leite, vamos combinar, né? Eles não fazem festa com leite. Mas o Biergarten é uma festa de cerveja, com comida alemã. O que acontece? O Biergarten é um espaço da cerveja artesanal. Sim. Mesmo a gente tendo lá a barraca da lei, né, da cerveja, que também foi a gente aqui foi precursor no estado do Rio de Janeiro com a lei da cerveja sendo incluído em grandes eventos, todo evento que a prefeitura tem apoio, as cervejas artesanais podem ter um espaço dentro desse evento. Né? Legal. Então, na Bauer, a gente já tem um espaço determinado ali, que é dentro do Palácio ali de Cristal. Lá né? naquele fundinho. Isso. Deram o pior ponto pra gente, esse caso a gente fez o melhor. Onde fica a nata. A gente fez o melhor lá da festa. Então, assim, a lei foi muito importante até para a implantação de várias indústrias que hoje nós temos aqui na cerveja, que nós mudamos o zoneamento da cidade também. Então, assim, hoje, se não fosse a lei, a gente não tinha a Colonos onde está, a Dr. Durães aonde estava, né? A própria de Souza onde está. Duas Torres também. Duas Torres também não ia estar ali. Então, assim, foi uma conquista que nós aqui de Petrópolis somos pioneiros nisso daí também, que outras cidades já começaram a implantar, tanto a cidade do Rio de Janeiro já começou a fazer isso, Niterói já começou a fazer isso. Porque é uma indústria de baixo impacto ambiental, né? Então, olha só, não tem motivo você ter que jogar para uma zona industrial. É uma grande panificadora. Sérgio, olha só, isso que você está falando de eventos, eu estou na área de eventos há quase 20 anos. E vou ser bem sincero com você. O cara fala, puta, o evento é maravilhoso, não sei o quê. Mas, meu amigo, para aquilo chegar, é tanta variante que você tem que ter. Só de documentação, você tem que ter uma pessoa especializada para fazer, com calma, com detalhe. Porque um percalço seu nessa documentação, você revela o evento inteiro. A gente tem que ter um pavilhão de eventos na cidade. É verdade. Você falou uma cidade turística. É um Rio Centro da vida. Você tinha que ter um centro de eventos. Eu sou, igual, por exemplo, de convenções. O município hoje conseguiu aumentar o orçamento em 300 milhões. Está 1 bilhão e 700. Então ele começou de um ano para o outro, ele teve 300 milhões de aumento. Então, assim, por exemplo, se tem dívida para se ele deixar 150 milhões para pagar a dívida, ele paga a dívida em 10 anos aí do município. Isso. O município fica tranquilo, toda história que a gente entra governo, sai governo, a história tem dívida, não consigo fazer. Só que é o seguinte, eles estão brincando de fazer turismo. Então a gente tem que ter um pavilhão de eventos, porque é o seguinte, a gente é uma cidade chata pra cacete. Aí o cara passa mês inteiro esperando chegar o final de semana da Degusta, chega na Degusta, chove pra caramba. Aí você vê assim, a Serra Cerata. Porra, meu irmão. Porra, só chove. Choveu pra dedéu, cara. Então, quem é que vai comer macarrão debaixo de chuva? Não vai, cara. Nós não temos um centro de convenção. Nós não temos um pavilhão. Aí eu vou te falar, aí você tem uma área praticamente que você poderia ser utilizada ali na entrada do Bing, uma área Sabe da onde UCP que é o pavilhão ali, de eventos? Onde tem que ser, na minha visão? Na UCP ali, naquele campo lá. O pavilhão tem que ser na Única. Tem que desapropriar aquele terreno da Única. São mais de 100 mil metros quadrados ali derrubar dentro. Tudo no coração da cidade. Derrubar tudo. Tá entendendo? Você tira aqueles ônibus tudo de dentro da cidade. Já tirou a rodoviária antiga, agora tirou esses ônibus. Joga para Caxias, joga para não sei aonde. Eles têm lugar. Pode da rodoviária tem área. E pode ficar, pô, não precisa ficar tudo no mesmo lugar. E é no centrão, né? Meu irmão, ali você pode fazer um hotel, você pode fazer um centro um pavilhão de eventos, você pode fazer uma vila cervejeira, você pode fazer várias coisas ali ao mesmo tempo. Um prédio de estacionamento. Então, assim, aquilo ali, isso aí é uma briga que eu, Bruno, estou comprando e falo para todo mundo. O dono da Única um dia me vê vai falar assim, meu irmão, é o seguinte, é complicado desapropriar, meu irmão, não é desapropriar. Eles têm
eles têm a concessão da empresa. Então, meu irmão, vocês vão para lá ou a gente vai brigar com vocês, cara. Então, assim, vamos ajudar aqui, filho. Vamos ajudar até porque a cidade. Não cabe mais pelo centro de transporte que nós temos. Assim, aquele fluxo você fazendo um estacionamento ali, você vai ajudar ali ao comércio local. Você vai ter o pavilhão de eventos, que você vai ter evento de domingo a domingo. Você pode ter show de várias coisas ali dentro, né? Então, você vai tirar aqueles ônibus de tudo dali da cidade. Você pode ter mais um hotel ali, para mais emprego para você gerar, que o espaço é enorme. Então, assim... E aí tu fala, Bruno, mas não tem dinheiro. Cara, 300... Aí voltam no dinheiro. 50 milhões tu desapropria aquilo ali. E faz uma associação, como é em Blumenau, como é que é em outras cidades, que a prefeitura ela vai ter uma cadeira dentro disso. Tu tá entendendo? Mas que a iniciativa privada vai tocar aquilo lá. Porque já passou do tempo de ficar na mão do poder público. Lógico. Porque sai governo, entra governo. E poder público não sabe. Não faz. Não sabe. Senão é iniciativa privada. É cabide de emprego. Vai gerir. Vai botar pintor no lugar de eletricista, vai botar médico no lugar de promotor. Meu pai era funcionário público e ele dizia o seguinte: governo tem que cobrar imposto. Ponto. Quem tem que fazer é iniciativa privada, porque inclusive paga imposto. Você vê as grandes empresas que fazem, as grandes cidades que você vê crescendo é dessa maneira. Então não precisa, a gente não está inventando. Eu não vou muito longe, eu vou a Salvador, que as empresas abandonaram Salvador, assim, em 5 anos. O prefeito pegou a cidade sem nenhuma empresa, só empresa de serviço. Então ele falou, olha, nós só temos 2 opções. Ou focamos 100% no turismo, ou focamos nas empresas de serviços, vamos dar condições para esses caras crescerem aqui. Porque o município ao lado, onde é o aeroporto, Lauro de Freitas, estava baixando aquela briga briga fiscal. Né? E aí o que foi feito? Todos os pontos de táxi. Tem quantos táxis aqui? Tem 20. 10 tem que aprender inglês. Pronto, gratuito. Obrigatório, senão perde a concessão do táxi. 2. Na época não existia Uber. Todos os pontos turísticos tem que ter banheiro público com limpeza 12 horas. Uma cidade do padrão da gente, não tem um banheiro público. Pelourinho, olha, não tem onde parar, cara. Pelourinho, eu nunca imaginei Pelourinho, juro por Deus, eu sou filho da terra lá. Eu nunca imaginei Pelourinho ser o metro quadrado mais vigiado do planeta, porque lá, além de ter o Cosme Damião, que eles chamam, tem a câmara para tudo que é lado. E o ACM reformou todos os casarões. Hoje tem hotel, tem restaurante nomeados, restaurante até como Michelin. Eu não. Até é chato a gente ficar falando isso, que bate na mesma tecla, né? Mas assim, turismo é a terceira maior indústria do mundo, cara. Sim. Igual o Petropolitano, o Raiz aqui, ele é turista, porque é burro. Porque o que acontece? O cara tem que falar assim, meu irmão, tá gerando emprego. Sim. O turista tá vindo aqui, tá gastando dinheiro. Não. A gente tá com esse problema das chuvas aí, o turista não tá vindo. Você vai no comércio, você vai no comércio do centro, tá sangrando. Sim. Entendeu? Entendeu? Então, o comércio não se sustenta com o Petropolitano. Cara, se não tiver o cara que vem de fora, se tiver o cara vem embora. Então, assim, são coisas primordiais aí que a gente tem que ver, mas a gente deixa para outra. Mas voltando à cerveja aqui, Brunão, o que você pensa para 2023 aí? Quais são os planos? Então, a gente está com algumas mudanças lá na Tortuga, a gente vai lançar alguns estilos diferentes, entendeu? E a gente tenta, esse ano, pelo menos mais 2 ou 3 estilos para cerveja. Nós temos um shopping novo, já pensou numa ilha? Então, hoje eu não tenho esse pensamento, só se a gente tiver um investidor e uma pessoa que toque isso. Eu não tenho, porque eu tenho outras coisas que eu faço. Não, eu tenho outras coisas que eu faço também. Entendi. Então, assim, eu não tenho tempo de porque eu fui nesse shopping e vi que tem uma cerveja lá em cima que é artesanal também e tal, não sei o quê, mas eu senti aquela falta de uma ilhazinha na parte de baixo, onde os maridos ficam esperando as senhoras fazer suas compras, né? O homem geralmente, tipo eu. Faltou um quiosquezinho ali, né? Eu tiro preguiçoso pra dedéu. Ficar rodando de loja em loja não é meu... Manda aquele seu amigo, o Master,
larga o master na mão da deixa esposa, o master e fica com Visa. Fica com Visa só pra a visão, né? Então, eu senti isso, que tem espaço para isso. Assim, eu na Tortuga, eu penso da seguinte maneira, hoje eu não consigo fazer tudo que eu consigo sozinho, né? E eu também sou chato nisso, como a gente falou lá desde o início. Então, assim, se eu tiver para abrir algum espaço desse, a gente vai ter que ter uma pessoa, talvez a gente cede a marca, ou ter uma parceria com isso. Como muitos fazem, né? Isso, para tocar, porque, assim, não adianta a gente querer fazer tudo e não fazer nada. Lógico. Né? Quer dizer, a tua ideia... Vamos lá, então, a gente tem aqui o Brunão, que começou vendendo cerveja dos outros, botando chopeira para poder botar o chopp para os outros, e, de repente, ele passou a fazer sua própria cerveja na cervejaria dos outros. Ainda. E tem ideia de ter cervejaria Brunão? Então, eu tenho ideia... é um belo nome, hein? Cervejaria Brunão. Eu tenho ideia de ter um espaço, assim, mas muito pequeno. Um pubzinho? Não, nem isso. Talvez um espaço pequeno para ser produzido ali algum tipo um laboratório, para a gente ver algumas coisas... chamar alguns clientes e amigos para receber ali, fazer alguns almoços harmonizados, mas assim, segmento completamente diferente do que a maioria das pessoas querem. Eu não tenho assim, eu estou igual baiano, eu estou meio preguiçoso para ficar trabalhando nesse... Quanto você produz hoje na Tortuga? Qual é a tua produção hoje em termos de litros? Então, hoje a Tortuga, ela vive de quê? De eventos, né? A forte dela, e delivery, de barril. Você não tem ela engarrafada? Não tem engarrafada. Agora que a gente vai começar a fazer o growler com o tangerina e o vinho. Entendeu? Que a gente está tendo pedido. O pedido está grande, porque hoje o vinho... Mas qual é a produção, você tem produção total? 2.000, 2.500 por mês. Por mês. Tá. Então, o que acontece? Hoje o vinho, o tangerina, só nós que temos essa receita hoje no estado do Rio. Então, assim, é um produto que ninguém tem. Então a gente vai começar agora a colocar. Veio de que cabecinha? Da sua? Não, são a receita de um amigo da cervejaria lá do Espírito Santo, meu amigo Edgar. Como é que é o nome da gente costuma chamar do Ricardinho lá, os alquimistas lá? Ó. O alquimista, né? Acho que a dele é mais ou menos isso. Você teria condição de a gente convidar depois fazer um online com ele? Claro, pô. O Edgar é um parceirão, tá lá em Blumenau. Já fizemos com o Canadá, Rio Grande do Sul e agora com Estrela. Então, o Edgar é super parceiro. Foi um cara também que implantou muita cerveja artesanal lá. Então, vamos alinhar. E é um mercado que está crescendo muito do Espírito Santo. Vamos alinhar então. Claro, pô, fechado. Brunão, nós estamos chegando ao fim. O ponto já bateu aqui. O ponto já mandou um ponto de macumba que eu tenho aqui. Aí mandou 3 minutos. Aí olha o que acontece. Eu queria que você desse certamente muitas pessoas estão achando, pô, cara, interessante, Brunão e tal. Como achar o Brunão? Como acha você? Comunicar com o Brunão, tirar dúvida com o Brunão. Então, o Brunão está sempre no WhatsApp. Você pode mandar aí no 24 992 52 7691. É o telefone mais antigo de delivery de cerveja artesanal da cidade. Né? É a referência de cerveja artesanal da cidade. E nas redes sociais, Brunão Shop Delivery, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o Tortuga Craft Beer, no Instagram e também no Facebook. Tá falado aí. Obrigado, Brunão. Pô, obrigado por você ter vindo. Um prazer enorme falar com você. Já conhecia você, mas nunca tinha conversado contigo. Obrigado pela tua atenção, obrigado por ter disponibilizado esse tempo. E desejo toda a sorte para você, para a Tortuga, para a galera aí. Pô, tudo de bom para vocês, cara. Brunão, eu sou seu fã, seu amigo, há muitos anos. Quero que você até faça essa ponte aí com o nosso amigo do Espírito Santo, porque isso aqui... Ele tem o Ricardo Rodrigues da Melmo. Então, isso aqui a gente é um projeto... O próprio Padilha também, cara parceiro. Então, é um projeto nosso aqui, é um projeto que a gente está querendo fazer argolinhas para ver até onde vai esse cervejando por aí. Você em casa clica aí, curte a gente, porque é um projeto, como você falou, de gente que gosta de... A gente faz o que gosta aqui, faz com o maior amor, com simplicidade... E tem muita gente gostando e acompanhando a gente. Eu espero que essa nossa entrevista aqui tenha sido um sucesso para você e para a gente também.
Quero agradecer, o espaço dado à cerveja artesanal na nossa cidade. Acho que a gente vem crescendo nos últimos anos aí com algumas conquistas que o mercado cervejeiro vem fazendo. A gente tem muito a crescer ainda, tanto Petrópolis quanto o estado do Rio de Janeiro em cerveja artesanal. A gente está engatinhando muito em virtude dos outros estados que estão na nossa frente. Se eu não me engano, a gente é o 5º maior produtor de cerveja, perdendo para os 3 do Sul, Minas e São Paulo. Né? Só tudo. Só que eu acho que a gente tem muito ainda a oferecer, tanto para a gente, com o estudo, porque cerveja é estudo, né? Ele que faz cerveja em casa, ele sabe muito bem. A gente tem que estar sempre estudando, vendo tendências, procurando outras coisas. O Rio tem uma característica um pouco diferente dos outros estados também, porque hoje você vê que está crescendo, a cidade do Rio começou a se legalizar, em ter mais micro cervejarias, coisa que não tinha. A bagunça está se organizando. Isso daí. Então, assim, o start foi dado muito à tarde. Antes tarde do que mais tarde, né? Então, assim, a gente vai vir com força. Muito obrigado mesmo por esse espaço. E a cerveja artesanal agradece. Uma lembrancinha nossa. Uma lembrancinha. Estava esquecendo de entregar. E a Tortuga está de portas abertas aí para vocês. E o Brunão Shop Delivery está aí. Grande abraço. E segue os caras aí, gente. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreto. Do Coreto, que depois de beber, aí o sobrenome dele muda, né? Bastante. Vai curtindo a gente aí e segue a gente, porque, olha, vale a pena. É de coração que a gente faz aqui, irmão. Valeu.